Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um tema e desses bastante polêmicos na palavra do Senhor. E é sempre importante nós estarmos compartilhando com vocês. O que decidi fazer assim porque é um tema muito complexo. A gente já viu vários vídeos na internet falando sobre o assunto e eu vejo que às vezes é necessário você trazer um tipo de informação que possa dar a oportunidade das pessoas pensarem e fazer a sua escolha. Então, como eu sempre digo, todos podem concordar ou discordar, sendo gentis, educados, né, respeitosos, como todos os irmãos devem fazer, mas a gente expõe e dá oportunidade para que todos possam tirar as suas próprias conclusões, correto? Então aqui nós vamos tratar, naturalmente, que como eu sempre faço, eu vou deixar a minha opinião. Você pode concordar ou discordar, não tem problema. Mas nós vamos apresentar o tema abordando várias situações que normalmente nem sempre se abordam. Então a coisa fica assim, às vezes, não muito definida. Nós vamos dar algumas informações importantes e depois você vai fazer a sua escolha, com certeza. Vamos colocar da maneira possível e por isso que nós vamos estar navegando aqui, mostrando, gostaria que vocês compartilhassem se vocês estão enxergando bem, apesar da gente estar gravando em 4K, mas a tela do notebook que eu estou usando como para projetar para vocês as mensagens, ela não é assim, né? Acho, se eu não me engano, até depois eu preciso verificar isso, acho que nem HD é, mas enfim, vamos lá. Quem são os 144 mil do Apocalipse? E começou a chover, espero que não grave o barulho da chuva. Vamos lá. No capítulo 7, versículo 1, nós vemos assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Para alguns estudiosos, esses anjos são simbólicos, simbolizando os 4 cantos, os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas aqui não tem por que negar que esses sejam 4 anjos poderosos, cada um governando uma das 4 extremidades da terra. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, o ocidente e oeste, o oriente. Eles estavam impedindo que começassem os furacões, os tufões, tornados, que estavam para vir trazer juízo à terra, por causa da falta de arrependimento de seus pecados abomináveis, que vai ser depois explanado em todo o livro do Apocalipse. Nós vamos ver, especialmente aí, falando que eles não se arrependeram. Aí nós vemos no versículo 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O apóstolo João vê outro anjo poderoso. Essa palavra outro, a palavra outro em grego, existem dois tipos, duas palavras. Uma que fala outro no sentido inferior, e a outra, essa que é usada aí, alos, que significa outro da mesma qualidade, da mesma espécie, correto? Vindo do Oriente, né, o sol nascente, ao lado do Oriente Médio. Ele tinha o selo do Deus vivo, com quem iria selar os 144 mil. No versículo 3 ele diz, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o ar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de Deus, do nosso Deus. Estou lendo todo um contexto, né, porque é muito importante a gente ler um versículo dentro do seu contexto, para evitar interpretações errôneas. Era comum nos antigos marcar os escravos guardiões dos templos pagãos com o nome do Deus, do seu Deus, né, ou com algum símbolo místico do seu culto. Marcavam também os soldados que estavam a serviço do imperador e que poderiam ser reconhecidos por sua marca, se desertassem. A marca, nesse caso, era uma consagração ao Deus que eles adoravam. O imperador selava documentos com seu sinete, então havia o selo dele. Marcar na testa é símbolo de identificar quem é o seu senhor e Deus, o seu dono, o seu proprietário. Esse também será o sentido da famosa marca da besta. Quem assinar vai declarar quem é o seu Deus, quem é o seu dono. Na testa significa mente, pois é lá que nascem os nossos pensamentos. O nosso cérebro é o responsável por nossas ações. Simboliza sua decisão, sua escolha de obedecer com consciência a quem você
teve a marca, né? Isso aí é mais ou menos que nem a tatuagem hoje, né? Você está fazendo, você está se consagrando àquilo que você está usando. O que era selado não podia ser violado e nem aberto. Aí no versículo 4 ele diz: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Eram 144 mil. Grande parte dos estudiosos entendem que o número 144 mil é apenas simbólico, porque o Apocalipse é simbólico. Muitas descrições de fato do Apocalipse são simbólicas. Mas aqui nós vamos ter que analisar com um pouco mais de cuidado esse texto. Mas a frase eu ouvi, o verbo akouo em grego, significa compreender, entender, ouvir, prestar atenção no que é dito, perceber pelo ouvido o que é dito na presença de alguém, compreender, entender. Isso muda tudo, pois o apóstolo João ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo e entendeu muito bem o que foi falado. Como não podemos tirar e nem acrescentar, até porque o Apocalipse já fala, né, que o que acontece, né, que seriam acrescentadas as pragas descritas no livro, se for menos ou mais, Jesus estaria errando. Então, eu concluo com segurança que serão 144 mil selados, porque ele ouviu o número, quer dizer, o verbo grego indica realmente que ele ouviu mesmo, e foi falado isso. Então, Jesus disse para ele que vai selar 144 mil. Então, não adianta pensar que é um número maior ou menor. Não significa que eles não poderiam ser contados, mas que nenhum homem, vendo-os juntos em meia multidão, poderia dizer o número exato. E então o próprio Jesus diz a João quantos serão 144 mil selados. E ponto final. E ele fala de todas as tribos dos filhos de Israel, de todas as tribos dos filhos de Israel. Como Israel foi destruída, acabei colocando duas vezes aqui a frase, né? Como Israel foi destruída no ano 70 da nossa era, né, era cristã, depois de Cristo, pelo general Tito, general romano, né, sob as ordens do imperador, e seu exército, e só renasceu como nação em 14 de maio de 1948, cumprindo a profecia do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 8 a 9, os pensamentos dos estudiosos do Ocidente passaram a fazer as mais variadas interpretações sobre quem seriam os 144 mil selados, sem incluir os judeus. 70 depois de Cristo até 1948. Foram 1878 anos sem Israel. Então, é claro, não existia nação. Então era muito difícil alguém pensar em incluir uma coisa que não existe, né? Afinal, foram 1878 anos sem termos a nação de Israel no mundo, com os judeus espalhados pelos 4 cantos da terra, como era a visão dos antigos, né? Então, todas as interpretações apontaram para outras direções. E a gente vai apresentar várias delas aqui para vocês verem e terem as suas opiniões. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Aser, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Issacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. E da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Aí Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 8. E somado ao fato de que falta a tribo de Dan, o porquê Efraim, o filho que recebeu a bênção com a imposição de mãos de Jacó, Gênesis 48, 14 e 20, muitos teólogos e estudantes da Bíblia Sagrada afirmam que isso seria uma prova contundente de que não se trata da nação de Israel, nem dos judeus, mas da igreja, o Israel espiritual. Como assim 144 mil? Isso será abordado, que eu vou dar as opiniões, né, as interpretações e, claro, depois coloco a minha também. Mas vamos respondendo algumas questões. O Apocalipse contém muitos hebraísmos de João, quer dizer, coisas próprias do idioma hebraico. Ainda que ele fosse uma língua morta nesses tempos, né, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, era o aramaico que vivia, mas o hebraísmo estava presente. Muitos termos hebraicos estão no aramaico, porque o aramaico é um dialeto que vem do hebraico. 144 mil é um dos números mais enigmáticos da Bíblia, e por gerações tem sido estudado na busca de uma resposta. 12 das 12 tribos, vezes 12, vezes 144. Vezes 1000, 144 mil, como analisou Alford, um dos grandes teólogos. Aí então a gente faz a comparação, nós vamos fazer aqui a comparação
Por que eles utilizam isso? Para dizer que a igreja, com base nisso. Então nós vamos aqui pegar as 12 tribos descritas em Gênesis, é onde acontece, né, de fato, as 12 tribos, lá com Josué, quando elas tomam posse da terra, né, cada uma das suas porções da terra prometida, e a descrição das 12 tribos dos 144 mil selados. Então, ambas têm Rúben, tem Simeão, tem Levi, que foi separado para o sacerdócio, mas ele não recebe território. Levi também está aí. Tem Judá nas 3, tem Issacar nas 3, tem Zebulon nas 3, tem José. José não aparece diretamente porque foram divididos entre os seus 2 filhos, que eu coloco embaixo, que é o Efraim e o Manassés. Aparece José no Apocalipse. Benjamim aparece nos 3. Dan aparece nas 2. E aí Dan foi excluído. Por que Dan foi excluído? Nós vamos abordar isso também, né? Muitos diziam que era por causa de Dan ter sido responsável por idolatria. Mas se você estudar no Antigo Testamento todinho, você vai ver que todas as tribos se envolveram com idolatria. Então, teria que excluir todas. Naphtali, Gade e Aser. Em todas elas. Né? Então, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam. Então, se a gente observar, a única diferença está, de fato, a ausência de Dan. Não tendo Dan sido apresentado no Apocalipse, a gente comenta isso no decorrer da mensagem, teve que incluir Manassés. Aí ficou, mas por que Manassés se o Efraim é que recebeu a bênção? Muito bem. E com isso tudo chegar à conclusão de que seria a igreja a melhor solução. Mas afinal, quem são os 144 mil selados do Apocalipse? Como Israel foi destruído, como eu disse, no ano 70 da era cristã, e só renasceu como nação em 14 de maio de 1948, nesses 1878 anos surgiram várias interpretações próprias de religiões. A primeira, alguns intérpretes como Albert Barnes, meu xará aí, tem a opinião de que se refere a 10 divisões da igreja cristã, mas a interpretação é tão sem fundamento bíblico que nenhum teólogo ou estudante da Bíblia levou a sério. Tem, mas aconteceu isso. As testemunhas de Jeová dizem algo mais ou menos assim que a gente viu nas redes, na internet, né? Dizem que essas pessoas representam a Igreja de Cristo, a Israel de Deus. E esta é a visão comum entre os estudiosos da Bíblia, aqueles que têm uma longa história na interpretação do Apocalipse. Supostamente Deus começou a coletar os 144 mil no dia de Pentecostes, mas parou em 1935. É interessante que ele começou lá, só que o João vai escrever o Apocalipse quase 60 anos depois. Mas parou em 1935, quando teria sido completado o número 144 mil. Alguns desses 144 mil ainda estariam vivos e todos eles seriam testemunhas de Jeová. Mas em 1986, apenas 9 mil dos 144 mil estariam vivos. Os demais vão viver no paraíso aqui na Terra. Essa interpretação de seus fundadores, né, Charles Taze Russell e Joseph Rutherford, essa interpretação não tem nenhuma base bíblica e reflete a maneira como as pessoas do Ocidente não entendem a mente oriental que Deus usou para escrever as Sagradas Escrituras e interpretam a favor de sua religião, especialmente não conhecendo os costumes judeus, né? Os adventistas do sétimo dia acreditam que o selo é o sábado, assim como a marca da besta é o domingo. Para eles, como os 144 mil estavam guardando a lei, especialmente o sábado, e por isso foram selados, e usam o Apocalipse 14:12, que fala que da perseverança daqueles que guardam a fé em Jesus e os mandamentos, né? Mas também esse texto não tem amparo bíblico, não tem nada nas escrituras que possa ser usado para defender isso, é apenas uma interpretação. Nós estamos colocando aqui apenas que tem as interpretações, né? Cada um tem o direito de acreditar na interpretação que quiser. O que está além da Bíblia não pode ser ensinado como verdade absoluta, uma vez que é ensino de uma religião. Das interpretações mais sérias, nós temos duas, que é a que nós vamos abordar aqui. A primeira, que é a Igreja de Jesus, posição tomada pelos pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação, né? Apocalipse todinho, vamos dizer assim, acontece
em Apocalipse 19, com a volta de Jesus, quer dizer, o arrebatamento é ali, né? Jesus vem, a igreja sobe e desce com ele. Isso nós abordamos no vídeo falando sobre a volta de Jesus. São 4 vídeos e que vocês poderão ter com todos os detalhes explicados. E porque entendem que aqui é o Israel espiritual, uma vez que Israel nem existia antes de 1948. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre a Israel de Deus. Gálatas 6,16. E são pessoas de autoridade que o declaram. Bengel, Alford, Lansky, David Brown, Milligan. Então tem vários estudiosos sérios que creem nisso. O fato de João eliminar Dan das 12 tribos dizem que gerou confusão e isso apenas reforça que se trata do Israel espiritual, a igreja. Embora muitos estudiosos acreditem que esse Israel de Deus, a que o apóstolo Paulo fala, refere-se aos verdadeiros judeus que se convertem a Jesus e fazem parte da igreja que é formada por judeus e gentios, os góis, em hebraico como eles nos chamam. Esse grupo, inclusive, em grande parte, acredita que a igreja substitui a Israel. É um ponto de vista muito aceito no meio evangélico, embora ele não atenda a muitas profecias bíblicas que estão relacionadas. Então, o que é o problema dele? Existem muitas profecias que ele não atende. Você vai ver, vai conhecer várias delas, não vou citar todas para não ficar maior o nosso tempo aqui. Apenas o necessário para que você tenha bastante informação e tenha suas opiniões. E o 5º grupo, esse é o que eu acredito, mas nós vamos expor da maneira que dá para dentro das profecias. 144 mil são judeus redimidos. O professor e grande conhecedor bíblico e teólogo irlandês James Rentor Tudge, mais ou menos em 1848, uns 100 anos antes de Israel voltar a existir, profetizou. E ele colocou nos seus comentários. Foi uma profecia, né? Restringindo-se estritamente ao fato revelado em muitas profecias, isso nos revela que no período mencionado na visão, comentando esse texto do Apocalipse, o povo judeu estará existindo como nação, e a maioria se encontrará ainda em incredulidade. Veja bem, 100 anos antes, e é de fato, Israel voltou a existir e eles ainda estão na incredulidade com Cristo. A profecia se cumpriu e é defendida também por outros grandes nomes da teologia, Goddard, Nathanael West, Weidner, além do teólogo e comentarista bíblico irlandês Andrew Robert Fawcett, que acrescentou por volta de 1900, mais ou menos, 48 anos antes de Israel renascer. Dessas tribos, um remanescente crente será preservado do juízo que destruirá a Confederação Anticristã, a JFB. É significativo que a tribo de Dan seja omitida, para o que muitos motivos têm sido apresentados, e que Levi seja incluída. Muitos homens de Deus no passado conseguiram ver através das Escrituras Sagradas que Deus traria Israel de volta conforme suas promessas. É muito interessante ver que mesmo com todos esses pensamentos, muitos homens de Deus conseguiram entender que mesmo Israel não existindo naquela época, e eu citei 2 aqui, eles viram que Deus traria Israel de volta. Um aí estava há 48 anos, mais ou menos, antes do cumprimento da profecia. Não sei se ele estava vivo aí, não me lembro do seu falecimento. Com o renascimento de Israel como nação em 14 de maio de 48, como eu já falei, cumprindo a profecia do profeta Isaías 66:8-9, como eu já citei, então as peças do quebra-cabeça das profecias apocalípticas dos fins dos tempos começaram a se encaixar. E ele está lá, a profecia. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos e cumpriu. E realmente, no dia 14 de maio de 48. Então é muito proveniente e importante que essa profecia, venha a calhar. É o cumprimento da profecia também do profeta Ezequiel. Então vejam que agora nós estamos anexando várias profecias para que vocês entendam a questão dos 144 mil. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então essa profecia dos 144 mil está cumprindo essa aí. Matai a velhos, moços e virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los.
mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cegueis, começai pelo meu santuário. Então, uma profecia a gente fala, sim, é o que vai acontecer na grande tribulação, vai morrer todo mundo, que no sentido geral, velhos, moços, virgens, crianças, não é? Mulheres. Então, veja bem, 144 mil, a profecia também está relacionada a Ezequiel. Os homens escolhidos para receberem a marca na testa são judeus e não góis, gentios. E a profecia para Israel, Jerusalém. Os 144 mil serão selados na grande tribulação antes de começarem os 7 juízos das 7 trombetas sobre a terra. Só ler o contexto todo para frente e você vai ver isso. A 70ª semana de Daniel é o tratamento de Deus para com Israel e Jerusalém. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ela. Eu peguei aqui um ou outro versículo, mas lá a gente tem todos os textos necessários para um bom entendimento. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o de Daniel, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Daniel 9:24, estou usando aqui a revista atualizada. A era da igreja na terra acontece entre a 69ª, né, 69 semana, e a 70ª semana de Daniel, entre a 69 e a 70. Então, é interessante isso. Existe um interlúdio bíblico, profético, quer dizer, Deus interrompe. Eu tenho um vídeo falando só sobre a grande tribulação que eu explico todinho ela, que a gente está simplificando para vocês, para não complicar muito. Então, da 1 a 69, ele foi cumprido. Quando era para entrar na 70, a 70ª, o que acontece? Há um interlúdio, um intervalo, e esse intervalo é o intervalo que entra a igreja. Então, como está dizendo, Israel existiu como nação do êxodo do Egito, 1512, como nação mesmo, se desenvolveu ali, até o ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído. Eu estou considerando ali como forma, não, porque se pegar lá de Jacó, família, mas foi lá dentro do Egito que a nação se desenvolveu. A igreja nasceu no ano 33, Atos 2, quando desce o Espírito Santo. Ela nasce com a vinda do Espírito Santo, obviamente. E conviveu com Israel por 37 anos, até a destruição no ano 70. Então a igreja e Israel ficaram juntos pouco tempo. Renascida em 1948, Israel tem 75 anos e a igreja tem 1990 anos. E convivem juntos por 75 anos. Esse tempo todo sem Israel foi a era da igreja, que está chegando ao fim. O que significa que o arrebatamento da igreja não está muito longe, para se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 13 e 16. Provando assim que Israel será tratada durante a 70ª semana de Daniel, que Jesus chamou de grande tribulação, Mateus 24, 21, Apocalipse 7, 14. Ele será citado aqui, o Apocalipse, né, que é o texto aqui. Os 144 mil no céu. Falando mais ainda sobre eles, para a gente conhecer mais sobre eles. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome do seu pai. O monte Sião é o ponto mais alto de Jerusalém, embora essa simbologia signifique o terceiro céu aqui, é um hebraísmo e aponta para os judeus. É a esperança dos judeus até hoje, né, de onde surgiu o movimento chamado sionismo, sionista. O monte Sião foi conquistado pelo rei Davi e transformado numa espécie de fortaleza e capital da cidade de Jerusalém. Está lá em 2 Samuel 5,7. O assunto, portanto, uma vez que a igreja já estará arrebatada nesse ponto, ela é arrebatada no livro do Apocalipse, é mostrado no capítulo 4. Eu explico isso direitinho também nesses vídeos. A palavra igreja e igrejas, singular e plural, aparece no Apocalipse de 1 a 3. O 4, que é o João arrebatado, ali é visto como arrebatamento. Depois, até o capítulo 21, não aparece mais o termo. Ele vai voltar no capítulo 22, na mensagem final, correto? Então é visto ali, num resumo, o Apocalipse, podemos ver assim. Os pré-tribulacionistas acreditam que ele sai no capítulo 4 do Apocalipse. Existe um grupo, que são os midi-tribulacionistas, acreditam que a igreja é arrebatada em Apocalipse 13, em conexão com a marca da besta, no meio da grande tribulação. Existe um outro grupo que acredita que a igreja vai ser arrebatada após passar por 75% da grande tribulação. Isto é, em Apocalipse 16, antes da batalha do Armagedon. E existe o grupo, os pós-tribulacionistas, que defendeu a primeira tese que eu citei aqui anteriormente, é essa,
que acredita que a igreja passa por toda ela e só será arrebatada no Apocalipse 19, quando Jesus volta. Quer dizer, ele volta, a igreja sobe e desce com ele, correto? Então, num resumo geral. Então, vamos lá. O assunto, portanto, uma vez que a igreja já está arrebatada neste ponto, está em foco o grupo dos 144 mil judeus do capítulo 7, protegido ao longo dos juízos da trombeta. Apocalipse 7, né, até o 9:4. O selo que receberão na testa será o nome de Jesus Cristo e o nome de Deus Pai em hebraico. Então tá aí para você ver como se escreve Jesus em hebraico e o tetragrama que aparece no Antigo Testamento mais de 6.000 vezes, né? Que é traduzido como Iavé, Javé ou até mesmo como Jeová, e a gente já comentou sobre isso daí. Como o tetragrama no Antigo Testamento também foi usado por Jesus no Novo Testamento, muitos textos onde aparece o tetragrama, no Novo Testamento os apóstolos utilizaram para Jesus e colocam a palavra Kyrios, correto? Então, como o tetragrama também foi usado para Jesus no Novo Testamento, pode ser, existe entendimento de muitos estudiosos assim, que os 144 mil judeus serão selados somente com o tetragrama na testa. Vai ser interessante. Quem estiver lá verá. Serão arrebatados vivos. Os 7 juízos das trombetas de Deus não os atingirão. Eles vão ser arrebatados vivos, nenhum deles morrerá. O anticristo não conseguirá fazer mal algum ou sequer prender um só deles. Com polícia, com exército, ninguém tocará neles. Não morrerão, mesmo nas guerras sangrentas que ocorrerão na grande tribulação, nenhum deles morrerá. Não ficarão doentes ou feridos. Se uma bomba cair onde esteja algum deles, Deus cumprirá a promessa também para eles. Do Salmo 91:7. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Literalmente isso vai acontecer com eles. No versículo 2 do capítulo 14 nós lemos: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Eu estou aqui explicando apenas partes que se referem diretamente aos 144 mil, não é um estudo do Apocalipse, para a gente detalhar. Esse material que eu estou utilizando é de uma apostila que eu escrevi há muitos anos atrás, onde eu comento o livro do Apocalipse versículo por versículo, através do grego. Esta é a voz dos 144 mil entoando o seu cântico, tocando 144 mil harpas, que são tocadas por eles. Então eles são todos músicos. O som é comparado ao de muitas águas e a um grande trovão, como a voz dos remidos nas bodas do cordeiro, lá em Apocalipse 19:6, na igreja. Entoavam, versículo 3, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, que são uma classe de anjos, e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esse é o único cântico em que as palavras ou o tema não são revelados a nós na Escritura. Um novo cântico cantado por um novo povo sobre um novo tema. Eles serão joias do Senhor. Ao analisarmos a pobreza e o lixo das letras das músicas modernas cantadas atualmente em grande parte das igrejas, que são até pintadas de preto, como as trevas, no tal do louvor, totalmente afastada das Sagradas Escrituras, que nada tem de Bíblia, e de até se imaginar que tudo terá que ser novo mesmo. Então a gente vê que esses são músicos especiais, e a gente vai ver na sequência da descrição. Ainda que os judeus usem o inário da Bíblia, isto é, os Salmos, né? Os judeus mesmo usam o seu inário aos Salmos, né? Eles não aceitam outra coisa. Não tem essas letras de você e coisas assim tratadas para Deus, né? Na verdade, tratando Deus como se ele fosse um moleque, né? Não existe essa falta de respeito. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil. A espiritualidade desse cântico é ensinada no Salmo 97:1. E esse cântico nunca foi cantado pelos anjos até esse momento. Ele está sendo guardado para esse momento. Como o cântico é uma expressão de vida interior, Cristo dentro de nós, do caráter e do crescimento espiritual, e ninguém com vida carnal contaminada pelas coisas do mundo, como é característica dos evangélicos atuais, poderão aprender esse cântico. Então, realmente é uma coisa exclusiva. Deus não permitiu que um salmo santo fosse entoado por lábios impuros e mundanos, profanos. Os 144 mil se diferenciaram disso. Eles serão o melhor que Deus terá na terra no período da grande tribulação, pois os demais estarão completamente em trevas, embora milhões serão salvos através deles.
e foram comprados da terra. A palavra grega aqui é agorazo, que significa comprar, redimir. Os 144 mil foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, como a igreja e todos os remidos. É um hino para salvos e renascidos e redimidos, aqueles que nasceram de Deus. No versículo 4 ele diz: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. São esses os que não se macularam com mulheres. A palavra grega moluno quer dizer poluir, manchar, contaminar, sujar. Usado no Novo Testamento para aqueles que não se mantiveram, melhor dizendo, puros na corrupção do pecado, mas se contaminaram pela fornicação e adultério. Quer dizer, eles não conseguiram manter-se puros na corrupção. Então, diz que eles não fizeram isso. O verbo quer dizer que se macularam, né? Eles não conseguiram manter, mas diz que eles não praticaram isso. Aí a palavra guiné, mulher, guné, né? Uma ilustração da habilidade de Deus de guardar extraordinariamente puros os crentes em meio à grande tribulação. Simbolicamente não tiveram relacionamento com a falsa religião de riqueza, corrupção e mundanismo, típica como nós temos hoje. Mas serão solteiros, homens virgens e puros. Para você entender esse fato, basta ver, na maioria das igrejas, quantos moços e moças, adolescentes, ainda são virgens e puros. Com esses namoros de 13, 14, 15, 16, 17 e 18 anos, sem propósito, e que termina com relações sexuais, intimidades, gravidez indesejada e, em muitos casos, até abortos, né? O assassinato de bebês entre evangélicos também. Porque são castos. A palavra grega é parthenos, que significa virgem núbio, com idade de casar, mulher que nunca teve relação sexual com um homem. Homem que se absteve de toda a sujeira e prostituição presente na idolatria, e assim manteve sua castidade, alguém que nunca teve relação com mulheres. Então tem diversos significados. Essa frase indica que os 144 mil judeus evangelistas terão resistido ao sistema do anticristo, bem como às tentações do sexo ilícito, está lá em 2 Coríntios 11, 2. Hoje tão comum na vida de pastores, bispos e evangélicos em geral, especialmente os de ministério de louvor. Contrariamente, esse ministério de louvor aqui será puro, né? Não vai ter ninguém com escândalos sexuais, como é o caso da maioria das igrejas, onde dificilmente tem membro lá que não teve problema em algum momento da sua vida e de outras congregações. Normalmente, problemas que nunca foram resolvidos, né? Mudaram de igreja, mas o problema continuou, né? Hoje é a norma, mas os 144 mil foge disso daí. Se considerada literalmente o texto grego original, a afirmação não se macularam com mulheres provaria que todos os 144 mil judeus são homens. Mas a afirmação seguinte, porque são castos, se considerada literalmente o original grego, provaria que todos eram mulheres. Olha só. O que muitos estudantes da Bíblia e estudantes do grego entendem que a ideia é descrever a pureza de caráter e que os 144 mil judeus serão homens e mulheres salvos que não se contaminaram com o sistema religioso idólatra e imoral da grande prostituta do Apocalipse 17. Os relacionamentos pagãos e morais, então, não é apenas questão moral, a questão sexual mesmo. Quer dizer, eles vão ser virgem mesmo. Muitos estão tentando... Aliás, o entendimento que se tem dos estudiosos, os comentários bíblicos de hoje, você deve tomar muito cuidado. Porque está todo mundo permitindo tudo. Mas a verdade é que uma coisa reflete a outra. O plano espiritual reflete o plano físico. Então, eles não vão se contaminar com a nova ordem mundial, a questão do anticristo, aquilo que vai ser colocado como espiritualmente e também nos relacionamentos. Então, os relacionamentos pagãos e morais, amasiados, adultérios, namoros com relação sexual, vários casamentos, divórcios e segundos e terceiros e quartos e quintos casamentos, homossexualismo, pedofilia, pederastia, lesbianismo, tudo isso terá o seu ápice no reinado do anticristo. E esses 144 mil vão ser as joias do Senhor, né, suas pérolas. Eles não vão fazer parte, serão virgens mesmo, serão mesmo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A palavra akolutel significa juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser discípulo de alguém. Aí, ó. Essa é a prova de que o discipulado é uma exigência de Jesus Cristo. E nem na grande tribulação isso será afrouxado. Quer dizer, ele não vai pegar leve com ninguém. Esses 144 mil serão discípulos do Senhor Jesus Cristo. Discipulado indica lealdade a Jesus Cristo. Os 144 mil judeus
são firmemente leais a Cristo, seja qual for o custo. Esses daí ainda vão ser beneficiados, porque ninguém vai tocar neles, né? Os 144 mil serão frutos dos discipulados a Cristo. Em qualquer lugar que eles forem, o caráter deles ficará evidente pelo fato de serem discípulos de Cristo. E é muito interessante, porque no Antigo Testamento, quando se fazia, a gente vê realmente a diferença da igreja, porque no Antigo Testamento, quando Davi estabeleceu o ministério de louvor, lá em 1 Crônicas 25, eles eram discípulos. Todos os componentes do ministério de louvor no Antigo Testamento eram discípulos. E aqui, no Novo Testamento, vamos dizer assim, mostrando esses que vão para o céu louvar o Senhor, são discípulos. Se você pegar hoje a maioria, dentro das igrejas que tem ministério de louvor, não são discípulos, não tem discipulado. É lá o pastor que manda, ele tem lá aquele grupinho, gente que faz aqui, muitos membros vieram de outras igrejas, não se sabe nem como vieram e como ficou, mas não são discípulos. Então vocês vejam o que é estar fora do padrão bíblico. Então assim, para usar o nome ministério de louvor, tem que ser discípulos, tem que ser discipulado, tem mestre e discípulo, o discipulador e os seus discípulos. Fora isso, não é ministério de louvor, biblicamente falando, não estou dizendo de títulos, título tem um monte aí, tem até de apóstolo. A gente um dia fala sobre isso. Não que eu não acredite nisso, mas é um outro assunto, não vamos mexer com outro assunto controverso dentro desse. Então vamos lá. Os 144 mil serão frutos discipulados a Cristo. Em qualquer lugar que eles forem, o caráter deles ficará evidente pelo fato de serem discípulos de Cristo. No céu já estão glorificados, assim como a igreja arrebatada no capítulo 1. E, portanto, já fazem parte dela também, né? Porque vai compondo, né? São parte dos santos do Novo Testamento. São os que foram redimidos dentre os homens, agorados, comprados no mercado para a libertação. Esses serão os primeiros judeus salvos após o arrebatamento da igreja, que aconteceu lá no capítulo 4, versículo 1. Primícias, essa palavra aparque, significa ofertar, primícias ou primeiros frutos. Tirar os primeiros frutos da produção da terra que era oferecida a Deus. A primeira porção da massa de farinha, da qual os pães sagrados eram para os preparados, né? Daí o uso do termo para pessoas consagradas a Deus para sempre. Como eu disse, João usa demais no Apocalipse o hebraísmo. Então, porque o público que estava recebendo o Apocalipse nas igrejas, ou eram em sua maioria judeus, ou conheciam demais, mesmo sendo gentios, os góis, como somos, né, chamados, eles conheciam demais a cultura dos judeus. Então é muito importante conhecer a cultura que foi escrito o Apocalipse, senão você não vai entender mesmo e vai ficar essas interpretações malucas aí. Os 144 mil judeus serão separados para o serviço especial de Deus. Está lá na Deuteronômio 26, do 1 ao 11. Enquanto as primícias, parte da ceifa, não fossem dadas a Deus, a colheita não poderia ser usada de outro modo. Êxodos 23, 15, Números 18, 12. Portanto, uma vez que foi tirada isso daí, a ceifa já pode acontecer na terra e ela vai acontecer. Para Deus e para o Cordeiro. Isso significa que as primícias e as colheitas que se seguirá redundarão em louvor a Deus Pai e ao Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que a colheita de frutos na terra entre os homens é uma bênção. É uma forma de afirmar que tudo é para a glória de Deus. Versículo 5 do capítulo 14 do Apocalipse. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A palavra eurisco, achar pela averiguação, reflexão, exame, escrutínio, observação, descobrir pela prática e experiência. Descobrir, encontrar por acaso, encontrar-se com achar, depois de procurar, achar o que buscava. A palavra dolos, muito utilizada no meio jurídico, né, dos advogados, juízes. Astúcia, engano, fraude, malícia, mentira, intenção. Os 144 mil falam a verdade de Deus de modo exato e preciso, sem exageros ou atenuações, conforme podemos ver aí Sofonias 3,13. Em nada se assemelha a muitos dos prósperos pregadores atuais que mentem, enganam, inventam um novo evangelho apenas para ficarem ricos à custa do dinheiro da casa de Deus, que vão prestar contas. Todos vamos prestar contas. Não foram mentirosos, caluniadores e nem fofoqueiros, prática comum no meio evangélico moderno. Vocês já viram como é que crentes e pastores mentem? Os 144 mil não fazem parte desse grupo. Não tem mácula, amomos, palavra grega, sem defeito, sem culpa, sempre tem a palavra grega original primeiro, depois como se lê, e aí a definição, correto?
sem defeito, sem culpa, como um cordeiro para um sacrifício sem mancha ou defeito. É a mesma palavra, muitas vezes simbolizada e aparece na nossa Bíblia também como irrepreensível. Se referia a um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conforme exigido pela legislação levítica acerca dos animais a serem sacrificados. Aí você pode ver em Hebreus 9,14, 1 Pedro 1,19, Levítico 1,10, 22, 19, 22, por aí afora. Os 144 mil andaram com Cristo, como Enoque, foram perfeitos, foram santificados e atingiram o máximo que o ser humano pode chegar nesse corpo, guiados pelo Espírito Santo, fugindo de uma vida de pecado, diante de Deus e do Cordeiro, e por isso também foram arrebatados aos céus. Essa interpretação dos pré-tribulacionistas é a que atende a mais profecias envolvidas, conforme vimos. Os 144 mil selados são um corpo missionário de judeus redimidos que serão instrumentos de Jesus Cristo na salvação de muitos judeus e gentios durante a grande tribulação, conforme está lá escrito. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Né? Um lindo hino que canta esses versículos. Pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão pelo qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Coisa maravilhosa. Assim como Deus reservou 7.000 homens para si mesmo na época de Elias, Deus irá reservar 144 mil judeus para si mesmo nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, na 70ª semana de Daniel, que ele vai terminar de tratar com Israel. Judá, Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Dan fica de fora. Diante disso surgem 3 perguntas. Por que a tribo de Dan não teve ninguém selado entre os 144 mil judeus? A resposta: a verdadeira razão porque nenhuma pessoa da tribo de Dan não foi selada pelo anjo é porque nesse momento da grande tribulação ninguém era servo de Deus. Dizendo, lá o versículo 3 diz, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Não tinha ninguém que era servo de Deus, não tinha ninguém ali realmente. Atente bem para a profecia do profeta Ezequiel. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ele foi procurar servos, aqueles que estavam fazendo isso. E aí, na tribo de Dan, nesse momento, não vai ter ninguém. Mas chegará o momento da salvação de Israel. Mas chegará o momento para salvar. Paulo escreve lá em Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E ela não terminou ainda. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. A tribo de Dan será restaurada com as outras tribos de Israel quando Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras e para entrar no milênio. Ezequiel 48, 30, 35, Apocalipse 21, 12, não é? Onde estão as 12 tribos de Israel em nossos dias? E como Deus vai cumprir essa profecia sem as 12 tribos? Em 722 a.C., por causa das campanhas militares da Síria, em fase de expansão imperialista, levou ao desaparecimento o Reino do Norte, chamado de Samaria. As 10 tribos de Israel, Reino do Norte, foram exiladas, enviadas para lugares
onde até hoje não sabemos, e elas acabaram perdidas, porque se rebelaram contra o Senhor Deus de Israel e foram castigadas duramente. Então Deus fez isso como castigo, e Deus queria unir esse povo. O reino do sul, que é Judá, é que se tornou o povo de Israel e sobreviveu até hoje, contando ainda com a tribo de Judá, que morava ali mesmo, e a tribo de Benjamim. Parte da tribo de Levi, que já morava ali também. Parte dos refugiados que fugiram do reino do norte, das 10 tribos, e foram expulsos pelos assírios. Cumpriu-se a profecia de Isaías 8, com a invasão dos assírios no ano 701 a.C. É verdade, por causa dessa dispersão, a maior parte dos judeus de hoje em dia não sabe a qual tribo sua família é originária. A nação de Israel foi destruída pelo Império Romano no ano 70 d.C. E por volta da década de 90, 20 anos depois do primeiro século, as 12 tribos de Israel já não existiam. 10 tribos tinham sido dispersas quando a Síria conquistou o reino do norte de Israel, segundo Reis 17. Com uma grande exceção, que é a tribo de Levi, já que os levitas eram separados para fazer trabalhos no templo de Jerusalém, nós sabemos exatamente quem eles são. Inclusive, muitos deles mantêm o sobrenome Levi até nos dias de hoje. O primeiro jeans do mundo foi criado pela empresa chamada Levi's, muito popular. Levi's é justamente porque o dono que criou a empresa era o sobrenome dele. E também dentro da tribo de Levi nós sabemos quem são da família de Cohen. Então Cohen, Êxodo 18:1, também é um sobrenome que se usa até os dias de hoje para levitas. Não são todos os Cohen, mas muitos deles mantêm esse sobrenome. Os irmãos Joel David Cohen e Ethan Jesse Cohen, famosos cineastas nos Estados Unidos. Os judeus que não sabem a tribo de origem, então, se chama Israel. Cohen eram sacerdotes do templo de Jerusalém. Onde estão as 12 tribos de Israel em nossos dias? As 12 tribos foram perdidas como castigo de Deus. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Como Deus abomina a imagem, né? A idolatria a imagens. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Está aí em 2 Reis 17, 16 e 17, 18. Existem algumas comunidades judaicas pelo mundo e descendentes judeus que se acredita que talvez eles sejam parte das 10 tribos perdidas. A mais famosa e mais importante comunidade é a comunidade da Índia, que são provavelmente descendentes da tribo de Manassés. Em março de 2022, 600 deles foram trazidos de volta para Israel depois de mais de 2.500 anos. Apesar de nunca terem vindo a Israel até então, eles continuaram praticando o judaísmo até os dias de hoje. É maravilhoso ver uma das 10 tribos perdidas de Israel voltando para sua terra depois de mais de 2.700 anos de exílio em terras pagãs. Ainda existem 7.000 deles na Índia para voltarem. Então a história das 12 tribos de Israel não terminou no passado. Ela continua sendo escrita nos dias de hoje para que a profecia se cumpra. E no tempo certo Deus fará isso. Como Deus vai cumprir essa profecia sem as 12 tribos? Resposta: o próprio Deus irá trazê-las de volta, conforme profecia de Isaías. Assim diz o Senhor, Deus. Eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E diz mais: quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão. O primeiro e os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, e as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de toda assolada. Então, Brasil, que se cuide. Quanto mais se aproxima o tempo da grande tribulação, de surgir o anticristo, da marca da besta, dos judeus estarem sendo conduzidos de volta à terra de Israel, Deus tem
tudo sob controle. E aí a poderosa mão do Senhor é quem fará isso. As 12 tribos estarão de volta a Israel para cumprirem a profecia do Apocalipse. E Deus mandar selar os 144 mil judeus que farão a pregação do Evangelho durante 3 anos e meio da grande tribulação. Não serão tocados pelo anticristo e ganharão milhões de almas para Jesus, conforme nós lemos no Apocalipse 7, 13 e 14. Enquanto Israel se prepara para entrar em cena na grande tribulação, Deus prepara a igreja para o momento mais importante da profecia, antes de começar a grande tribulação. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Então, essa apostasia em que vive a grande parte da igreja de hoje era o sinal que precisávamos. Nós temos vídeos falando sobre isso. Se inscreva no meu canal, deixe o seu gostei, os seus comentários. Se você pode discordar com certeza, mas seja gentil e educado. Compartilhe a mensagem. Então, está aí. Você define e decide no que vai crer. Espero ter ajudado você a tirar essas dúvidas. A minha posição, você viu que é essa última, ok? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua bênção, a sua graça, ela seja poderosa sobre a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Compartilhe essa mensagem. Muito obrigado.